Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje o editor do jornal Cruzeiro do Sul e ex-aluno do curso de jornalismo da Uniso, Carlos Araújo, jornalista, autor do livro Companheiros, a Hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba, que é esse livro que a gente está aqui com ele, e é um novo livro de Araújo que a gente vai conversar, porém não é o primeiro. Araújo, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente apresenta o nosso entrevistado. Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional. Quando é que surgiu o jornalismo na sua vida? O jornalismo foi uma consequência da literatura. Eu sempre li muito, sempre escrevi muito, e eu trabalhava em atividades que não tinham uma relação direta com essa, vamos dizer, habilidade, capacitação, gosto que eu tinha. E eram trabalhos que, em consequência disso, me traziam insatisfação. Olha, eu fui servente de pedreiro, fui servente de poceiro, fui balconista de bar, fui corretor de imóveis, fui office boy, fui bancário, e depois eu disse que eu tinha que ser feliz na profissão e fazer o que eu gosto. Aí você aliou o seu gosto por ler, por escrever, de forma amadora, profissionalmente. E o que tinha, e a profissão que tinha muito a ver com livros, com a história, com acontecimentos, era o jornalismo. Aí eu parti para o jornalismo. Isso foi que ano? Isso foi em 1987. Antes eu tinha tido uma decisão que não se concretizou por falta de informação. Eu tinha 25 para 26 anos, e embora com essa idade, era outra época, e eu por falta de informação e eu acredito, um erro meu, eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ganhar dinheiro, eu queria, naquela época muita gente, muitos brasileiros, principalmente de Minas Gerais, iam para os Estados Unidos e queria fazer América, vamos dizer, tinha essa ambição. Solteiro, não tinha... O único vínculo emocional que me segurava no Brasil eram os meus pais e meus irmãos. E aí eu precisava partir, mas pedi para o banco onde eu trabalhava me demitir, eles me demitiram, e quando eu fui na rua Padre João Manuel, no consulado americano, o rapaz só faltou rir na minha cara. Ele falou, olha, solteiro, com essa cara de boliviano. Desempregado? Desempregado, você não consegue visto nem para turista. Aí me deu um desespero, eu desempregado, e agora não posso ir para os Estados Unidos. Aí eu quis ir, aí eu fiz contato com umas 10 embaixadas, nenhuma aceitava. Quer dizer, que se você tivesse feito a solicitação de visto antes, poderia ser que você conseguisse. Poderia, mas aí eu falei, para onde eu vou então agora? Eu morava em Jandira, na Grande São Paulo, eu preciso ir para algum lugar, dar uma guinada na minha vida. Aí eu pensei, eu vou para Sorocaba ou para Porto Seguro. Em Porto Seguro, o que eu vou fazer lá? Vender caranguejo na praia. Em Sorocaba, eu tenho possibilidade de trabalhar em jornal. E por que Sorocaba você achou que tinha possibilidade? Sorocaba era uma cidade que estava dentro de mim. Essas coisas acontecem, só psicólogo capaz de escrever isso. Mas Sorocaba eu nunca conhecia, sempre pela proximidade daqui em Jandira, são uns 60 quilômetros. Eu tinha professoras que eram de Sorocaba, professoras que eu adorava, assim, desde o curso primário, na época, o ensino fundamental hoje, muitas professoras eram de Sorocaba, então Sorocaba ficou na minha cabeça. E tinha proximidade com Jandira, ou seja, eu posso ir indo para uma outra cidade e estar próximo da minha mãe. E aí e atende uma possibilidade. Aí eu cheguei em Sorocaba, era essas datas você não esquece, era o dia 2 de abril de 1987. Eu cheguei na rodoviária, perguntei para alguém qual que era o maior jornal da cidade, me informaram que era o Cruzeiro do Sul e fui pedir emprego lá. Aí era o Cláudio Oliveira, o editor, ele me disse que possibilidade de emprego era para ir para a redação, era quem estava na revisão. Hoje não existe mais revisão, porque a revisão é feita automaticamente na edição. Mas na época tinha um setor de revisão
e ele disse que para a redação, que era o meu objetivo, se houvesse oportunidade, já era oferecida para o pessoal da revisão. E aí, eu também pedi emprego no Diário de Sorocaba, no jornal Diário de Sorocaba, onde fui atendido pelo Walter De Luca, e ele me ofereceu uma oportunidade. Eu lembro a primeira matéria que ele me mandou fazer, foi a forma como que as pessoas estavam se alimentando fora de casa, devido ao tempo rápido para tudo, o trabalho fazendo com que as pessoas ficassem muito tempo fora de casa, não dava tempo para almoçar em casa, e passaram os novos restaurantes. E ele gostou e me admitiu. Eu fiquei no Jornal Diário de Sorocaba durante 3 meses. Depois fui trabalhar na, então, Rádio Metropolitana, onde fiquei mais 3 meses. E nesse período eu continuava em contato com o Cruzeiro do Sul, enviando textos meus. E em novembro de 87, eu fui chamado para cobrir férias de um repórter chamado Nilson. Nilson tinha um bom texto, um belo texto, e foi uma das referências iniciais minhas, inclusive. Você conheceu o Nilson? Conheci o Nilson. Era um ícone. Então, era um excelente Trabalhamos, repórter. inclusive, juntos em Campinas. Hoje o Nilson enveredou por outro caminho, foi ser feliz na música. Da música. Então, naquela época ele entrou de férias, foi para Santa Catarina, e depois, de lá de Santa Catarina, ele ligou para o jornal. Não volto mais. Tchau. Disse tchau. Aí o Cláudio falou, já estava 20 dias lá, considere-se contratado. Aí eu fiquei 13 anos no antes de você contar esses detalhes, como é que surge a técnica? Veja, depois você veio fazer faculdade de jornalismo, a partir do momento que a Uniso teve o curso aberto aqui em Sorocaba. Mas da onde surgiu a técnica? Porque, em fundamental, que é uma discussão que se permeia até hoje, da obrigatoriedade ou não do diploma no jornalismo. Você veio fazer o curso porque se sentiu que era importante para você. Mas, de repente, um menino que era não tão menino assim, com seus 25 anos, que foi servente de pedreiro, servente de poceiro, balconista de bar, que trabalhava de bancário, de repente chega em Sorocaba, na caruda, pede um emprego no maior jornal da cidade, sem referência nenhuma, e de repente consegue uma oportunidade no diário e chega no Cruzeiro do Sul. Da onde vem a técnica da entrevista, da onde vem a técnica da produção do texto, com uma sequência, com lead, que são informações que nós aprendemos hoje na academia? Da onde que surgiu isso? Através da leitura? Exatamente. Antes de escritor, e a escrita é uma consequência, eu sempre fui um leitor, desde os 6, 7 anos. Sempre fui um leitor constante de livros e também de jornais. Então, escrevendo, e essa combinação de leitura e escrita me dava o que eu achava, eu tinha facilidade para escrever, ficção principalmente, me dava o que eu achava que era um know-how que me dava a possibilidade de desenvolver isso como repórter. Mas eu não tinha noção do que vinha pela frente. E o que vinha pela frente era justamente essa necessidade da técnica. E o que eu fiz, então? Nos primeiros dias, a partir dessa oportunidade que o Walter De Luca me deu, eu comecei mais intensamente a ler jornal, a identificar as formas, e eu comparava matérias, como um abriu uma, como o outro abriu outra matéria, outro de outro jornal. Da mesma pauta. Da mesma pauta. E eu aí já estava participando da mesma pauta também. Então, ou seja, nada é por acaso, nada cai do céu. Tudo exige muito suor, muita atenção e muito envolvimento. Esse suor, essa atenção, esse envolvimento meu, eles aconteciam dessa forma. Por exemplo, eu participava de uma pauta, no dia seguinte eu ia olhar o texto do Valdecir Rocha Pinto, que é uma das outras referências minhas, grande repórter também, de Sorocaba. O texto dele saía no Cruzeiro do Sul e eu vi o texto que saía no Diário de Sorocaba, que às vezes era de outro repórter e às vezes era o meu texto mesmo. Eu comparava o meu texto com o do Valdecir, por exemplo, e encontrava muitos defeitos,
no meu texto, ou seja, eu às vezes tinha abrido eu tinha iniciado uma matéria de forma errada e como eu gosto de aprender com o erro, eu procurava na matéria seguinte melhorar. E continuava lendo jornais também de São Paulo e via como as pessoas abriam as matérias e, pelo menos, aí eu fui absorvendo a técnica de lead, de como abrir uma matéria, de como desenvolver. Porque tem gente que pensa que é só o lead. Não, você precisa ter um encadeamento, você precisa associar informação com informações passadas sobre o mesmo assunto. Então, é complexo, não é simplesmente você relatar um fato. Às vezes, um acidente que acontece numa determinada rua, numa esquina, num cruzamento, você relata esse acidente, mas certamente, naquele mesmo local, ocorreram mais 3, 4, 5 acidentes. Ou seja, o acidente é um fato, mas ele faz parte de uma situação que é irregular, tem algum problema ali e que precisa de uma intervenção do setor público responsável e você precisa saber disso para colocar para o setor público, olha, não é só esse acidente, aconteceram outras coisas ali, tem algo errado. O que está errado e o que precisa ser resolvido. Aí você ficou 13 anos no Cruzeiro, foi a hora que eu te cortei para começar a questionar você com relação a onde surgem essas técnicas na sua vida. Você entra no Cruzeiro do Sul em novembro de 87. 87. Dia 9 de novembro de 87. Essas datas a gente não esquece. E por que você marcou que quando você falou assim, fiquei 13 anos, você ia completar com alguma outra coisa? Eu fiquei 13 anos no Cruzeiro do Sul porque e foi um período em que eu desenvolvi esse aprendizado, que me deu a oportunidade de desenvolver esse aprendizado e também na época, quando você não tinha o curso de jornalismo, você tinha uma autorização do Ministério do Trabalho, onde você era jornalista provisionado e essa era como uma autorização, um registro provisório que durava 3 anos e que precisava ser renovado e que só seria renovado se não houvesse nenhum jornalista desempregado, profissional desempregado na cidade. E eu renovei por 2 ou 3 vezes e depois surgiu para nossa, tanto na minha situação quanto de outros que estavam na minha situação, para nossa, vamos dizer, perspectiva de melhora e de afirmação na profissão, o curso de jornalismo na Uniso. Em 95? Em 95. Você foi da primeira turma? Você prestou... Não, eu fui da segunda. Na primeira turma eu não passei, porque na redação, em vez de eu fazer Araújo, então foi pitoresco isso na sua trajetória, você não ter passado no primeiro vestibular? Olha, eu prestei esse vestibular para a segunda turma, eu já tinha 9 anos de jornal, de jornalismo. E não passei no vestibular para o curso de jornalismo porque eu não segui a regra do jogo. Eu achava que eu podia determinar como seria a minha redação. O que não era o que... não é, você tem que, onde você chega, você tem que... e não fiz isso por presunção. Não, é por, assim, uma... A sua aspiração, inspiração ali? Não, eu achava que eu devia... eu achava que eu podia até surpreender o avaliador com uma forma diferente de fazer um texto. Ou seja, em vez de... tinha a ver com o tema, mas era contado de outra forma, na forma de história. Mas a gente tem que seguir o formato. E aí eu fiz isso no segundo vestibular e passei, tranquilo. Fiz como e o deveria sarro ser. da turma da época? Ora, hoje você escreve todo dia no jornal, tem um texto brilhante, de repente não passa no vestibular? Esse sarro foi silencioso. Eu vi comentários na redação, como é que o Araújo não conseguiu passar no vestibular do curso de jornalismo já com 9 anos de profissão. Não vamos citar os nomes aqui, mas outros colegas também acabaram fazendo isso? Você lembra da história de outros colegas também? Eu tenho um colega que, eu não posso citar nomes, não porque eu não posso ter autorização dele, mas ele se inspirou no mesmo
ou seja, ele teve a mesma inspiração que eu e fez, eu acho que é uma coisa mais inusitada do que eu. Ele fez um poema. Em vez da redação, ele escreveu um foi poema. reprovado também. Então, e aí no ano seguinte, ele prestou junto comigo também, e aí fez a redação. Normal, os critérios. Uma linha dissertativa, né, em que você começa com uma tese, desenvolve com argumentação e faz uma conclusão. Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. É fácil até, em termos de esquema técnico. Mas aí ele passou também. E aí nós estudamos os 4 anos na Uniso juntos e foi muito bom e fizemos muitos amigos. E o curso, como eu hoje ainda digo para as pessoas, a faculdade ela é o melhor lugar que faculdade, escola, muita gente faz por obrigação, porque e com insatisfação. Eu costumo dizer que é o melhor lugar para a gente nessa fase de aprendizado, de despontar para a vida, de buscar caminhos. Na faculdade você pode exercitar, fazer experiências, e se você erra, você perde nota. O que você não pode é fazer isso no mercado de trabalho, onde você, em vez de perder nota, você perde o emprego. Então, a faculdade e a escola são saborosas por isso também. Então, nós vamos continuar com essas histórias do Araújo daqui a pouco, após o intervalo.